Você já passou por aquele momento em que ora, busca respostas e tudo o que encontra é um silêncio absoluto, como se Deus estivesse distante, sem dar qualquer sinal de que ouviu suas preces? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos essa sensação. Mas o que isso significa? Deus realmente se cala ou Ele fala de formas que não estamos esperando? Olá, bem-vindo ao Refúgio na Palavra. Hoje, vamos refletir sobre isso através da história do profeta Elias. A vida de Elias foi marcada por grandes feitos em nome de Deus. Um dos momentos mais emblemáticos foi o confronto contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, cheio de fé, clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o altar encharcado de água. Esse evento foi uma manifestação grandiosa do poder divino. No entanto, pouco tempo depois, Elias se viu fugindo para salvar sua própria vida, aterrorizado pela ameaça da rainha Jezabel. Foi então que ele se refugiou no deserto, esgotado e desanimado. Elias se escondeu em uma caverna no Monte Horebe e, em sua angústia, pediu a morte, sentindo-se completamente abandonado. Ele desejava ouvir a voz de Deus da mesma forma grandiosa de antes, mas o Senhor tinha outros planos para falar com ele. No alto da montanha, Elias presenciou manifestações poderosas da natureza. Um vento forte que despedaçava as rochas, um terremoto e um fogo intenso. Mas Deus não estava em nenhum desses eventos. Foi somente depois disso que veio um som suave e tranquilo. E ali, naquela brisa delicada, Elias reconheceu a presença de Deus. Essa história nos ensina algo fundamental. Muitas vezes esperamos que Deus fale de maneira estrondosa, com sinais evidentes e inconfundíveis. No entanto, Ele pode escolher falar no silêncio, nos momentos de calma, nas pequenas percepções do nosso coração. Deus estava com Elias o tempo todo, mesmo quando ele não conseguia perceber. Quantas vezes buscamos respostas divinas e nos frustramos por não recebê-las da maneira que imaginamos? O problema não é que Deus não esteja falando, mas sim que nem sempre estamos ouvindo com o coração atento. Esse silêncio pode ser um teste de fé, como aconteceu com Jó. Ele era um homem justo, temente a Deus e próspero. No entanto, em um curto espaço de tempo, ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. O mais doloroso foi que, durante todo esse período de sofrimento, Deus permaneceu em silêncio. Jó clamava por respostas, questionava sua dor e aguardava uma explicação divina. Mas a resposta não veio imediatamente. O silêncio de Deus não significava abandono. Pelo contrário, era uma prova de confiança e fidelidade. No fim, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e lhe deu ainda mais do que antes. A grande lição aqui é que, mesmo quando Deus parece estar calado, Ele continua presente, moldando nossa fé e nos fortalecendo para algo maior. Mas como podemos discernir se o silêncio de Deus é um teste ou um direcionamento? Existem sinais que nos ajudam a compreender que Ele ainda está falando. Às vezes, Deus se manifesta através das Escrituras, trazendo uma passagem específica ao nosso coração no momento certo. Outras vezes, Ele responde por meio de pessoas, mensagens inesperadas ou até circunstâncias que nos direcionam a um caminho diferente do que planejamos. Deus também fala por meio da oração e do tempo de espera. O silêncio de Deus pode ser um convite para um relacionamento mais profundo com Ele. Quando não ouvimos respostas imediatas, somos desafiados a continuar buscando, a fortalecer nossa fé e a depender dele com mais intensidade.
Outra forma pela qual Deus fala no silêncio é através das oportunidades e das portas que se fecham. Nem sempre um não significa que Deus nos abandonou. Às vezes, Ele está nos redirecionando para algo melhor e mais alinhado com seu propósito para a nossa vida. O silêncio de Deus também pode ser um sinal de que Ele deseja nos ensinar a descansar nele. Em meio às incertezas, Ele nos chama a confiar que seus planos são perfeitos e que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Além disso, devemos lembrar que Deus muitas vezes responde através do tempo. Algumas respostas não vêm no instante em que desejamos, mas são reveladas no momento certo. Precisamos aprender a ter paciência e confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando tudo parece parado. Outro aspecto importante é a forma como Deus nos molda durante o silêncio. Esse tempo pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e maturidade na fé. Ele nos ensina a depender menos de sinais visíveis e mais da confiança em sua soberania. O silêncio de Deus também pode ser uma resposta para nos ensinar a ouvir melhor. Muitas vezes, estamos tão ocupados buscando sinais e respostas que esquecemos de simplesmente estar em sua presença. Esse período pode nos ajudar a cultivar uma relação mais profunda e íntima com Ele. Além disso, Deus pode estar nos preparando para algo maior. O silêncio pode ser um período de transição, onde Ele nos fortalece e nos capacita para desafios que ainda não conseguimos ver. É nesses momentos que devemos confiar plenamente em seu plano. Outro ponto fundamental é que, mesmo quando não sentimos sua presença, Ele está trabalhando. Deus nunca deixa de agir, mesmo quando parece distante. Ele está operando nos bastidores, preparando bênçãos e oportunidades que serão reveladas no tempo certo. Por fim, o silêncio de Deus nos ensina a valorizar ainda mais a sua voz quando finalmente a ouvimos. Quando passamos por períodos de silêncio e então recebemos uma resposta, nossa fé se fortalece e aprendemos a dar ainda mais importância à sua orientação. Se você já passou por um momento assim, compartilhe nos comentários sua experiência. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens edificantes. Que Deus abençoe sua caminhada de fé.